Pessoal, vamos lá então, que vocês vão entrando aí. Sexta-feira é meio corrido, porque minhas aulas são todas coladas, né? Agora lá em cima é intervalo, mas com vocês começa 9h30, intervalos são diferentes. Então sai do cursinho agora, 9h30, exatamente 9h30, às vezes atrasa um pouquinho, eu já entro com vocês. Saio do segundo, 8h40, entro com o cursinho, tudo uma colada na outra. Aí a gente tem um pouquinho desse delay aí que a gente tem, tá? Então, olha, a gente vai começar usando o quadro hoje, começar a resgatar um pouco aquela ideia do quadro, da biologia, e eu vou usar o quadro com vocês, para vocês poderem anotar também aí, tá? Na aula, do conteúdo, para a gente fazer um resumo aqui, ó. A gente está lá naquela parte de núcleo da célula. Então, eu vou fazer um resumo para facilitar para vocês, igual estou fazendo com as outras turmas também, para fazer um resumo, para que na hora de estudar facilite para vocês. Então, aqui a gente vai ter o núcleo celular. Aí, ó, a primeira coisa, as primeiras prerrogativas que você pergunta assim, Zé, para que serve o núcleo celular, tá? O núcleo é a região que comporta aí a CPU, vamos dizer assim, o processamento da célula, ele é determinado pelo núcleo, né? Então, no núcleo celular, você tem a região da cromatina, você tem ali, através da cromatina, você tem a formação dos cromossomos, tá? A partir dos cromossomos, você vai ter, então, a determinação, além dos cromossomos, você vai ter a determinação ali interna do nucleolo, aí você vai ter a região do RNA, onde você vai ter o retículo, tá? Endoplasmático ou retículo, você vai ter os ribossomos, que estão relacionados à síntese, tá? De proteínas. Então, a gente vai ver a importância desse núcleo, a importância do núcleo e a importância do nucleolo. Só lembrando aqui, inicialmente, que você tem aqui duas situações de núcleo na célula vegetal, né? Então, olha só, nas células, vamos colocar assim, ó, nas células procarióticas, tá? O que acontece nas células procarióticas? Ainda não há, que a gente já estudou isso aqui, ó, não há um núcleo definido. Ou seja, então, nesse caso aqui, ó, o conteúdo nuclear, já vimos isso, fica disperso no citoplasma celular, tá? Então, o núcleo fica disperso no citoplasma. Por que isso acontece? Então, ó, não há, nesse caso, uma membrana que delimite o núcleo dentro da célula. Isso que é muito comum, por exemplo, nas bactérias que nós vimos, né? Que apresentam essa estrutura procariótica. Agora, e por outro lado, ó, já nas células eucarióticas, o núcleo é delimitado por uma membrana. A gente vai chamar essa membrana aqui, ó, você já sabe, tá? Essa membrana é conhecida como carioteca. Então, nós vamos ter aqui, ó, a carioteca. Então, o núcleo é delimitado por uma membrana, carioteca. Deixa eu colocar o acentozinho aqui, ó, que reveste todos os componentes nucleares. E esses componentes nucleares aqui, ó, nós vamos ter aqui, por exemplo, tá?
a cromatina, que é a matéria-prima para os cromossomos, e o nucleolo. Tá? O nucleolo é aquilo que a gente chama de núcleo do núcleo, parte central do núcleo. Tá? Então, aqui você tem o núcleo do núcleo da célula. Um detalhe também interessante. Ao contrário das células procarióticas, no caso da célula eucariótica, você tem aqui os componentes citoplasmáticos, né, dispersos no citosol. Então, aqui, ó, nas eucarióticas, é possível a visualização de todos os componentes citoplasmáticos no citoplasma fundamental, que a gente vai chamar de citosol, tá? Então, vamos colocar assim, ó, esses componentes representam os organoides que formam morfoplasma celular. Então, tá aí. Então, nós temos aqui, Zé, o núcleo. E a aula hoje, ela destina-se a estudar o núcleo, por quê? Se no núcleo nós temos os cromossomos, nos cromossomos nós temos, então, o material genético. Se nós temos o material genético, tá? Nós temos aqui o DNA, que comanda a nossa questão aí envolvendo a nossa hereditariedade, ou seja, as características que você transmite, tá, para os filhos, que eu transmiti para minha filha, que a Renata transmitiu para a Letícia, tá? Então, essas características aí, ela passa através da parte do núcleo onde estão os cromossomos, que representa a parte externa do nucleolo, onde fica a cromatina, tá? Que vai se espiralar para originar os cromossomos. Aí, então, você fala assim, vamos falar um pouquinho das funções? Vamos falar um pouquinho das funções. Zé, quais funções nós poderíamos estabelecer aqui para o núcleo? Tá? A primeira função fundamental do núcleo é a função que ele desempenha, tá? Que é o controle das atividades celulares. Essa é a função mais geral. Então, a primeira função dele aqui, ó, controle das atividades, vou colocar assim, celulares. Então, é como se ele fosse assim, Zé, um CPU, um processador do computador, tá? Ele que praticamente determina aquilo que as células, ou que a célula, ela vai fazer. É isso? É. Então, não esquecer dessa primeira função fundamental, tá? Então, assim, existe um intercâmbio, Zé, entre o núcleo e o material que está no citoplasma? Existe, tá? Porque o núcleo, ele é envolvido pela carioteca, tá? E essa carioteca, ou membrana nuclear, ela é repleta de poros. Então, vamos colocar assim, ó, a carioteca, ou membrana, aqui, ou membrana nuclear, é repleta de poros, possibilitando
possibilitando a migração de substâncias que estão no núcleo para o citoplasma fundamental. Então, isso aqui, ó, é algo extremamente importante. Então, o núcleo, ele não está assim, tem uma membrana impermeável que evita o intercâmbio. Não. Então, aqui você tem, ó, a partir do núcleo, você tem um intercâmbio de substâncias entre o núcleo, uma troca, um intercâmbio, tá? Entre o núcleo e o citoplasma. Nossa, Zé, que legal. Então, você pode fazer esse intercâmbio aí, tá? Então, veja só. E outra função também que a gente não pode esquecer aqui, que é importante do núcleo, como eu já disse. Dentro do núcleo, você tem uma matriz denominada, tá? Nucleoplasma, que é o citoplasma do núcleo. Vou colocar assim, ó, dentro do núcleo há uma matriz que a gente vai chamar aqui de nucleoplasma. Zé, o que é o nucleoplasma? É o citoplasma do núcleo. Tá? Então, você tem o citoplasma do próprio núcleo nessa matriz. E, além disso, você tem a cromatina, que são estruturas celulares em divisão, de forma condensada, que vai formar o cromossomo, tá? E você vai ter aqui, ó, e a cromatina, que eu já mencionei. Vamos colocar assim, ó, são estruturas celulares em divisão e originarão o que nós chamamos de cromossomos. Ah, então, deixa eu entender, Zé. Esses cromossomos aí, no gênero humano, nós temos quantos cromossomos? O gênero humano, ele tem 46 cromossomos, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Um exemplo. Ó, o homem possui 46 cromossomos. No interior do núcleo. Ó, dos quais 23 cromossomos são de origem materna, ou seja, veio de onde esses cromossomos? Esses cromossomos aqui, ele veio do óvulo, tá, da mãe. E 23 de origem paterna. Ah, veio de onde, Zé? Do espermatozoide do pai. Então, veio do espermatozoide. Então, aqui nós temos 23 da mãe e 23 do pai. Fundiu os dois, 46. Aí forma o que nós chamamos de célula-ovo, tá? Então, essa célula-ovo aqui, ó, é uma célula bastante interessante que você chama aí, nós conhecemos como ovo ou zigoto,
Então, presta atenção no detalhe aqui, ó. Ah, então nós temos essas condições aí, Zé? Sim. Agora, presta atenção aqui, ó. Só para título de curiosidade, né, do exemplo aqui, ó. Os 23 cromossomos, 22 são autossômicos. O que é autossômico, Zé? Cromossomo autossômico são aqueles que representam as características hereditárias que você recebeu, tá? Dos seus pais. Então, aqui você tem aqui, ó, as características hereditárias recebidos. E apenas um é o cromossomo sexual. E apenas um cromossomo é responsável pela determinação sexual. Então, aqui você pode ter, ó, o cromossomo X, tá? Esse cromossomo X aqui, ó, ele tem a determinação feminina. Então, você tem aqui, ó, cromossomo X, que é o cromossomo que vai carregar, quando ele está em dupla, quando você tem uma dupla desse cromossomo X, você tem a determinação feminina. Em contrapartida, você tem o cromossomo Y, que quando junto com o X, forma um menino. Tá? Então, assim, aqui você tem a determinação sexual. Eu estou me referindo aqui à determinação sexual no aspecto biológico. Né? Eu não estou entrando naquela discussão de gênero. Estamos falando aqui do aspecto biológico. Tá? A gente não está entrando naquela discussão que é muito mais do campo filosófico do que do campo biológico. Porque hoje tem muito essa discussão, né? Ah, mas é menino ou é menina? Você se sente um menino ou você se sente uma menina? Qual o gênero que você se define? Então, assim, essa é uma discussão também, mas muito mais do aspecto filosófico, porque do aspecto biológico, você pode ser até um menino com características de menina, mas só que biologicamente falando, você tem uma determinação sexual pela biologia. Então, qual que é a determinação sexual da biologia? Se o indivíduo ele é XX, é uma menina, tá? O gênero feminino. Se ele nasceu XY, ele recebeu um Y do pai e um X da mãe, ele é um menino. Se ele recebeu um X do pai e um X da mãe, é uma menina. Agora, qual a identidade sexual dessa pessoa? Aí é outra discussão. A pessoa ela pode ter nascido biologicamente como um menino, mas ela resolve assumir a identidade de uma menina, que é a questão do homossexualismo, tá? Isso aí não vem ao caso, isso aí é uma escolha de cada um, mas ela escolhe, mas só que o corpo dela, biologicamente falando, dessa pessoa, é menino ou menina. Então, aí você já tem a definição do gênero. Agora, o que ela vai definir depois, a identidade ou o gênero sexual, a identidade sexual que ela vai assumir, aí é a escolha da pessoa. Ah, mas isso envolve aspectos hormonais. Não vamos entrar nessa discussão. Mas é escolha, é direito da pessoa, aí não vamos entrar nisso. Agora, não dá para a gente colocar o campo filosófico no campo biológico, tá? Olhando estritamente para a biologia, a não ser indivíduos que nasçam com ginantropomorfismo. Né? Você tem indivíduos que são ginantropomorfos, e esses indivíduos ginantropomorfos, eles nascem com a forma de homem
e de mulher. Ginos, ginecologista, ginos lembra mulher, antropo lembra homem. Não são hermafroditas, é bom que se diga, tá? Muitas vezes a gente usa essa expressão popular, a gente fala de hermafroditismo, mas o hermafroditismo mesmo é um processo natural, que os animais, eles podem nascer sempre daquela forma. Vou dar um exemplo que vocês conhecem bem. A minhoca, por exemplo. Minhoca é um animal hermafrodita. Por quê? Toda minhoca nasce com os dois sexos. Então, quando isso é comum naquele filo, aí nós chamamos de hermafroditismo, certo? Agora, se você pegar uma minhoca que nasce com um único sexo, sendo que quase todas nascem com dois, ela tem um defeito genético, ela nasceu com um problema. É o que acontece com o gênero humano quando ele nasce com os dois sexos. Então, ele não é, a gente chama-se de uma forma simples de compreensão, mitologia grega, Hermes e Afrodite, né? Então, a figura do homem e a figura da mulher no mesmo corpo, a gente chama de hermafrodita, mas na verdade não é hermafroditismo, biologicamente falando. Ela tem um problema de formação genética, e nesse problema ela desenvolveu os dois órgãos sexuais. Então, isso nós chamamos de ginantropomorfismo, tá? Ah, Zé, o que ela vai... o que ela vai escolher aí é outra coisa. A mesma coisa de uma pessoa que só tem um sexo. Então, a gente tem que separar essa situação, independente dos preconceitos ou das nossas definições com relação a questões do homossexualismo. São situações diferentes. A pessoa se identifica como homossexual. Ela tem essa identidade. Por que isso leva? Tem aspecto hormonal aí, é outra história, tá? Mas o gênero, vamos chamar assim, o gênero biológico dessa pessoa é menino. Mas ele gosta de outro menino. Então, a definição sexual é dela, tá? Mas o gênero biológico é determinado pelo núcleo celular, e no núcleo celular nós temos os cromossomos. Desses 23 cromossomos que você herdou de um do pai e herdou da mãe, somou 46, você tem 2 cromossomos que são cromossomos sexuais. Por isso que a gente fala assim, por que dá metade da chance de nascer menino e metade da chance de nascer menina? Por quê? A mãe é XX, a mulher. O homem é XY. Então, na hora da doação dos cromossomos sexuais, você tem exatamente 50% de chance de receber. Da tua mãe, você vai receber sempre um X. Agora, do seu pai, você tem 50% de chance de receber um cromossomo no espermatozoide com X ou um cromossomo com Y. Meio a meio. Então, se fundir 2X, menina. Se fundir um X com Y, menino. Simples assim, tá? Então, vamos falar um pouquinho desse núcleo celular. Então, olha só. Algumas características. Algumas características aqui do núcleo. Tá? Então, o núcleo, como nós dissemos no início, é bastante evidente. Evidente. Em células. Zé, Oi. como funciona se a pessoa ela é intersexual? Ela tem os dois gêneros? Tipo, o cromossomo X, X e Y. Não, aí você tem duas coisas. Né? Você tem aí as trissomias, né? Que a gente chama de aberrações cromossômicas. Né? Aberração parece um nome feio, tá? Ou a gente chama de síndromes cromossômicas. Aí você tem, por exemplo, XXY, tá? Aí você pode ter síndrome de Turner, você pode ter trissomia 21, que é a síndrome de Down, tá? Aí você tem uma dificuldade na hora da fusão dos cromossomos, na divisão mitótica. Normalmente você tem um cromossomo apenas, tá? Se dividindo para cada estrutura sexual, seja óvulo ou seja o espermatozoide. Mas há casos que essa divisão não ocorre com perfeição. Aí você tem os cromossomos fundidos. Aí vai XX para um óvulo, tá? Ou XY direto para um óvulo sem essa divisão.
Aí, quando você tem, principalmente mulheres depois de 40 e homens mais velhos também, tá? Quando a mulher ela engravida de um homem mais velho, ou a mulher é mais velha, engravida de um homem mais velho ou um homem mais novo, independente disso, o óvulo dela já é velho. O que acontece? A incidência de falha na divisão dos cromossomos, tá? Ela pode acontecer em maior índice à medida que a mulher vai envelhecendo e vai se aproximando da menopausa. Aí você tem a fusão equivocada de X com Y, por exemplo. Aí começa a formar essas doenças cromossômicas, que nós chamamos de doenças cromossômicas. Aí surgem esses problemas. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro, independente do corpo que você nasça, da determinação sexual, etc., tal, biológica, né? A cabeça é de menino ou menina. Não tem essa questão. Agora, entrando nessa questão aí, pessoas que são multissexuais, vamos dizer assim, são bissexuais, que têm duas determinações. Ela pode ter determinação biológica, ou ela pode, por exemplo, o hermafrodita, ele nasce com, que a gente chama de hermafrodita erroneamente, que é ginantropomorfo, ele nasce com os dois sexos, né? Ele fala, qual sexo que ele vai optar, né? Aí vai depender daquilo que prevalece como determinação sexual dele, aquilo que ele escolhe. Porque normalmente no hermafroditismo, um sexo é mais desenvolvido e o outro é involuído. Então aí vai depender daquilo que ele vai definir na cabeça dele, né? Então se por exemplo, ele tem a estrutura do saco escrotal mais desenvolvida, ele vai produzir mais testosterona. Se ele produz mais testosterona, ele vai ter uma caracterização masculinizante. Então, biologicamente falando, mesmo que ele tenha os dois sexos, o organismo dele é mais masculinizante, ele é XY. Agora, se ele tem os ovários e não tem os testículos, por exemplo, a tendência é ele produzir mais estrógeno e progesterona. Então, o que vai acontecer? Biologicamente, ele vai desenvolver mais o corpo no aspecto feminino. Então, a tendência é ele ser uma menina, mesmo que tenha os dois sexos. Agora, pessoas que são unissexuadas, né? E são as pessoas que nascem no processo biológico, digamos assim, normal, são portadores de um único sexo, tá? Os seres humanos são unissexuados ou dioicos. Essas pessoas aí, algumas delas são bissexuais, tá? Escolha. Inclusive, tem hoje um grupo de pessoas que ficou muito conhecido agora como assexuados, né? A gente fala assim, mas assexuados não é estranho? Aparentemente é estranho. São pessoas que gostam de conviver uma pessoa com a outra, gostam, se namoram. Só que são pessoas que, muitas vezes, por um problema de infância, um trauma ou algo do gênero, carregam em si, tá? Um bloqueio com relação à questão sexual. Então, essas pessoas, ou por uma experiência sexual também, bloqueou, etc. Tal, muitas vezes fadado aí a violência que aconteceu, etc. Tal, a pessoa se bloqueia com relação a questões sexuais. Aí, dentro dessa linha aí, você teria uma outra linha de pessoas que são conhecidas como pessoas hoje assexuadas. Quem são essas pessoas? Elas podem se casar, elas dormem junto, tudo, faz como se fosse uma família normal. Só que ambas não gostam de sexo. Aí são assexuados, tá? Então, assim, as escolhas, as definições que a pessoa vai encontrar ao longo da vida nesse aspecto, para determinar, né, o que é a escolha sexual dela, vai muito... tem a ver com o aspecto hormonal? Pouco tem. Mas vai muito com as escolhas psicossomáticas que ela faz, né? Então, assim, vamos falar, então homossexualiza, a pessoa escolheu ser homossexual, ela é doente? Lógico que não. É uma escolha que a pessoa fez. Isso não existe, tá? São as escolhas. Agora, a questão, assim, tem alguma inclinação para a pessoa fazer esse tipo de escolha? Tem inclinações, tá? Tem algumas pessoas que escolhem por isso simplesmente porque é um modismo. Porque a minha amiga porque meu amigo tal. Agora, tem pessoas que a situação é mais complexa, tá?
a gente sabe que a situação é mais complexa. Eu pude observar tomografia de pessoas que fizeram nos Estados Unidos, um exame nos Estados Unidos e na Suécia, comparando a mente de pessoas desde a sua infância até os 15, 16 anos, um estudo bastante longo, envolveu no mínimo 16 anos. Aí você vê um detalhe interessante, as tomografias, elas mostram um detalhe interessante. O homem, ele tem algumas áreas no cérebro que são mais ativas. O homem é mais racional, então ele aciona algumas áreas do cérebro mais ativas. A mulher é mais emocional. Ela ativa outras áreas do cérebro que fica mais exorbitantes no processo da tomografia. Agora, da tomografia ou da ressonância magnética também. O que tem de diferente? Eles compararam algumas tomografias, e isso não é fechar, né, para falar assim, por isso que a pessoa não, é apenas uma questão agora, analisando uma questão científica. Quando você compara as tomografias, o indivíduo que é homossexual masculino, o que acontece com ele? O indivíduo que é homossexual masculino, a tomografia dele, que se desenvolveu, que fez a escolha dele lá na frente, como sexual masculino, a tomografia dele é muito parecida, a cabeça, as áreas de atuação emocional é muito parecido com a de uma mulher, tá? Isso aí dá para você ver nas tomografias. E o indivíduo que é, a menina que é homossexual, tá? Que é lésbica, também, os locais cerebrais dessa pessoa, tem locais que é muito parecido com o de menino. Aí, se você perguntar assim, Zé, é difícil, né, falar, é difícil. Agora, eu tenho, assim, a convicção de que hoje fala-se muito em homossexualismo, porque o homossexualismo tornou-se também um modismo por parte de muitos. Mas tem muitos que têm aí uma inclinação hormonal, tá? Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, uma inclinação fisiológica para esse tipo de situação. Então, seja um tabu, gente, um assunto difícil de tratar, ainda mais na idade de vocês, assim, é difícil de tratar com esse assunto, mas a gente não pode discriminar ninguém, viu? A gente não sabe o que as pessoas passam, as lutas que as pessoas passam. Eu tenho, na minha família, eu tenho primos, tem pessoas que são homossexuais, acho que todas as famílias, dificilmente hoje você vai ver famílias que não têm, mas eu sempre entendi de uma forma muito aberta, de certa forma, de entender a pessoa da forma que ela é. Não da forma que as pessoas queriam que ela fosse. Não discriminando apenas. Então, nós temos que respeitar as pessoas, independente das suas escolhas. Tá? No final da situação, a gente não sabe as lutas e os problemas que essa pessoa passa. Tanto que, durante muito tempo, assim, convivendo com alguns alunos, assim, isso acontece, às vezes, no terceiro ano. Eu acabei me tornando, assim, tipo, confidente, assim. Teve um ano que eu me vi, tinha uma sala na escola de terceiro ano que tinha muito homossexualismo naquela sala, no terceiro ano do ensino médio, do Atenas. Mas tinha demais. Foi um ano que mais teve homossexuais, inclusive meninas mesmo que se assumiam, sabe? Mas eu via a dificuldade. Não tinha com quem conversar, funcionava como tipo um pai, sabe? Vinha conversar comigo, porque não tinha como ela falar aquilo para a mãe, que a mãe não ia aceitar, o pai também, nossa, pior ainda, o pai ia morrer. Aí um dia eu estava me vendo, né? Nunca imaginei isso, ainda mais pela minha própria formação religiosa, nunca imaginei. Eu estava como conselheiro sentimental de lésbica, a menina me manda um WhatsApp, sabe? Chorando demais, que a namorada tinha terminado com ela. Eu fiquei numa situação difícil, porque eu também não sabia lidar muito com isso, mas a gente sabe lidar com o ser humano, a gente sabe aconselhar o ser humano. Então, hoje, isso me ajudou muito, porque eu não vejo, assim, simplesmente com aquele olhar, né, condenatório, não sei o quê, etc, tal. Não, eu não vejo. São seres humanos. E se eu tivesse uma filha, deixaria de ser minha filha por isso? Lógico que não. Se eu tivesse um filho, deixaria? Lógico que não. É filho do mesmo jeito, tá? Mas é um negócio que causa um certo... Hoje, nem tanto, né? Hoje é mais comum.
Mas se você lembrar aí, na minha época, lá na década de 80, você não tem noção do que as pessoas passavam por isso, entendeu? Ficava literalmente dentro do armário mesmo. Quem que chamou aí? Chamou Zé aí? Eu não sei, não entendi quem que chamou aí. Que agora eu vejo só o quadro aqui, não estou vendo o nome de vocês. Quem acabou de chamar aí? Falou, ô Zé. Fui eu, mas você já me respondeu. Fala, Gabriel É porque, Pérez. tipo assim, eu queria saber se você acha que a pessoa já nasce com tendência a ser homossexual, porque por causa desse estudo que a pessoa já tem no cérebro, ou nem? Não é distúrbio. Você falou distúrbio? Não, Não, tá, entendi o que você falou. Por conta desse estudo, né, que você falou, então. Tá, isso. tá, estudo. É, essa é a pergunta de $1 milhão, viu? Todo mundo queria saber, né, que é uma discussão danada, né? Mas, assim, se você perguntar a minha posição, porque isso aí não tem um laudo formado, aí você pega o pessoal que é muito conservador, aquela coisa toda, eles falam assim, não, se nasceu com essa questão aí, com essa inclinação, você tem que dar medicação, que a pessoa não é normal. Então, como se isso aí fosse uma doença, entende? Uma coisa assim, absurda isso, certo? Eu acho, Gabriel, assim, minha opinião, né? Minha opinião mesmo, como da área, assim, tal, da área de biologia, tem dois aspectos, como eu disse. Tem muitos que é uma escolha simplesmente porque o colega faz, vou experimentar também para ver, né, como é que é, certo? E, na verdade, a pessoa não tem nenhuma inclinação, é simplesmente uma escolha que acontece aí em fase de transição na vida, de formação, etc. tal. E depois a pessoa acaba firmando em um dos lados, né? Agora, tem um lado aí que é difícil, viu, Gabriel? Você vê, assim, algumas tendências, algumas inclinações em crianças com 6 anos de idade, entende? Já tem algumas inclinações assim. Eu não estou falando, eu não quero Sim, dizer. mas eu acho que também depende muito da convivência do pai com a mãe, Com sabe? certeza. Né? Também com certeza. Mas eu acho assim que aí o pessoal fala assim: ah, a menina joga futebol. Então a menina, não, tem nada a ver. Ah, isso aí é esporte Então, de homem. Isso é, aí é caracterizar as coisas. Isso é de homem, isso é de mulher, isso é machismo, feminismo. Não existe isso. A mulher ela pode fazer exatamente tudo que o homem faz, né? Em termos de habilidade, em termos de serviço, etc. Tá. Hoje a mulher ela está no mercado de trabalho e muitas vezes muito mais competente que os homens. Ah, isso aí, não, isso não é, porque não gosta de brincar de carrinho, não, mas você começa a observar assim, o jeito, o estilo, e isso é um elemento complicador na cabeça, né? É um elemento complicador, certo? Agora, se os pais, às vezes o estilo dos pais são muito liberais, ele pode, de certa forma, estimular, né, que os filhos tenham um posicionamento mais aberto. Então, eu já não sei até que ponto ele vai. Se os pais são muito conservadores, ele pode, de outro lado, pode reprimir muito, tá? Então, eu acho assim, que os pais, eles não têm que ser nem liberais e nem conservadores. Eles têm que ser realistas com o contexto que nós vivemos. Nós não podemos estar no século XXI, em 2020, e termos a mente do século XVIII, XVII, XVI. Então, isso não é plausível, né? Mas que não é fácil você lidar com esses temas aí, é difícil. Na sociedade é bastante difícil. Mas vamos voltar aqui, ó. Zé, Oi. é uma dúvida cromossômica. Eu queria saber que eu vi uma pesquisa, eu não sei se é verdade, mas eu acho que pode até ser, que o cromossomo Y, ele pode ser extinto daqui a milhões de anos. Isso é Então, verdade? isso aí eles falam da perspectiva da evolução, né? Eles acham assim que a tendência, o cromossomo Y, pra você ter noção, ele serve basicamente, a principal função dele é determinação sexual, certo? Agora, aí você vai falar assim, mas ele pode ser extinto? Ele pode ser extinto porque ele não, o cromossomo X, tudo que você herda, basicamente, assim, a maior parte das heranças ligadas ao sexo, você herda pelo cromossomo X. O Y é quase que um zero à esquerda. Agora, isso não quer dizer que se esse cromossomo Y, se essa expectativa estiver correta, porque aquela história, se você usa pouco ele só para determinação sexual, né,
para determinação sexual. Se você usa pouco ele, a tendência é ele desaparecer com o processo evolutivo. Mas não quer dizer que ele não seja suplantado por uma outra modalidade cromossômica que venha determinar, tá, a sexualidade também. A gente não pode excluir isso, porque às vezes se dá a impressão que no futuro, né, daqui milhões, milhares ou milhões de anos, a gente vai ter só uma sociedade totalmente feminina. Não é isso, entende? O fato da exclusão, se isso acontecer, o fato da exclusão desse cromossomo Y, ele pode ser substituído por um cromossomo evoluído derivado do Y. Não tem Y mais, mas tem uma diferenciação. É assim que funcionam os processos evolutivos, tá? Então, assim, é provável, na espécie, no nível de evolução que nós atingimos, é provável que você vai ter a espécie, no nosso caso, a dioicia, a espécie masculina e a espécie feminina. Então, ela vai ser mantida, tá? Mas isso aí é uma situação interessante para a gente pensar no trabalho. Eu acho que seria interessante para vocês também, para sair um pouquinho da rotina, daquilo da sala de aula, a aula só, né? A gente passa aqui no quadro, ou a gente fala, explica a apostila. Alguns temas que são interessantes, temas atuais, quem sabe a gente pode fazer até um trabalho ao longo desse bimestre. Eu também vi uma pesquisa de que fizeram espermatozoides de células tronco. Sim, isso pode ser feito. As células troncos, você pode obter qualquer tipo de célula, inclusive células sexuais, entendeu? Aí você pode obter sim, tá? Ou usar o próprio óvulo da mulher, etc, tal. Isso é perfeitamente plausível, tá? Mas assim, fica aí um desafio para vocês, já está acabando a aula também, né? Fica um desafio para vocês, para a gente amadurecer uns temas desses aí, se vocês acharem interessante, não sei se vocês acham interessante, ou se não, acham, mas para a gente poder, assim, sentar e conversar, né? De uma forma mais informal, assim mesmo, que seja online, sobre esses temas, vocês participando, perguntando. Eu não estou aqui, às vezes dá a impressão que você fala assim, fulano vai perguntar sobre esse tema, porque fulano tem alguma inclinação, né, de ser hétero, de ser homo. Aqui, a questão nossa não é essa, não é discutir se é hétero, se é homo, isso aí, não vou entrar nesse mérito, mas às vezes você tem um irmão, às vezes você tem um familiar, tá? E às vezes você muito pergunta sobre isso, é para você entender como é que a cabeça dele funciona, e às vezes para você ter condição de estabelecer um relacionamento de primo, de irmão, tal, melhor com essa pessoa. Não discriminando, mas entendendo, né, que o fato da pessoa ser diferente nesse aspecto, diferente de você, eu sou hétero, professor, eu não abro mão disso. Tudo bem, eu entendo, são as escolhas, né? E as definições hormonais, etc, tal. Eu estou no meu gênero biológico correto, como diriam alguns. Entendo perfeitamente. Mas isso não quer dizer que a gente tem que desprezar, que a gente não tem que respeitar também as pessoas que têm outras escolhas. É aquilo que eu digo sempre, a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Eu, particularmente, sempre tive muitos amigos, pessoas de convívio, né, que eram pessoas homossexuais, ambos, tanto masculino como feminino. Não só na família, fora também, de trabalho, tá? Até professores, etc. Nunca tive problema nenhum. Nunca. Essa questão. Pessoas fantásticas, sempre me respeitaram, sempre respeitei essas pessoas, cada um vivia na sua vida, etc. Tal. Nunca tive nenhum problema. Às vezes a gente faz brincadeira, a gente brinca com os meninos, com as meninas, assim, mas é aquela brincadeira bobinha, né? Mas tranquilo. Né? Então a gente tem que ter uma mente para o século XXI. Mas eu tenho algumas colocações religiosas, concordo, tudo bem, cada um tem a sua mente, cada um tem, não é, a sua forma, mas a gente não pode querer contextualizar aquilo que a gente pensa e obrigar as pessoas a pensarem como a gente. Então a gente nós temos o nosso modo de pensar, mas nós temos também que respeitar o modo de pensar dos outros para que também sejamos respeitados. Acho que isso aí é uma via de mão dupla, né? Beleza, então, pessoal, eu vou salvar aqui, onde a gente foi, a gente acabou saindo aqui para outro assunto, mas não tem jeito, quando a gente fala de determinação sexual, a gente acaba entrando nesse assunto, porque isso aí faz parte, né?
E hoje em dia você tem muito desse assunto aí sendo rodado, sendo difundido. Então tem que estudar da forma correta, biologicamente, também analisando aí, tá? As características que uma pessoa tem ou as definições que ela pode assumir aí ao longo da vida. Então eu já vou colocar aqui no grupo de vocês, tá? E demora um pouquinho, que eu já falei para vocês, não sai mais direto, porque está indo para o Drive agora a gravação. Na hora que estiver disponível, eu coloco a gravação da aula. Beleza, então? Então, 10h20 vai entrar outro professor, né? Até a semana que vem. Lembrando que semana que vem, na quinta-feira, a gente tem a nossa provinha de física, tá? Estudem, só tem aquela matéria lá, tranquilo, a prova vai ser tranquila. Acho que bem mais rápido do que as anteriores que a gente fez, não vai ficar na sala, aquela coisa. Talvez em 20 minutos, cada grupo faz suas 3 questões, envia e a gente resolve o nosso problema. Um abraço a todos e bom final de semana, tá? Até Falou. mais. Tchau, tchau.